em execução em Portugal, atuando no direito de registros e notariados, fiscal, comercial, família e sucessões imigratórias. A doutora Fernanda Joyce também falará aqui com a gente, já está participando. Ela é advogada atuante na área de família e sucessões desde 2001. Ela é especialista em direito de família e sucessões, direito e negócios imobiliários e direito notarial registral pela Damásio. Atualmente, a doutora Fernanda também é conselheira da Seccional de Minas e membro da Comissão de Família e Sucessões. Então, com a palavra, os doutores. Creio que vai começar pelo doutor Carlos Eduardo ou pela doutora Fernanda. Estão com a palavra, doutores. Doutora Fernanda ou doutor Carlos? Doutor Carlos, pode ficar à vontade. Tá bom. Primeiramente, agradeço a todos por estarem nesse GT e agradeço à organização por ter me convidado. Eu vou, primeiramente, iniciar falando o que é a função de solicitador, né? O solicitador é muito parecido com o advogado, porém ele tem uma competência limitada. Ele pode ser formado em Direito ou em Solicitadoria, que é um curso que tem em Portugal, de solicitadoria, que são 3 anos, ou em Direito, né? Então, depois que você é formado, você passa por um estágio um estágio profissional de 12 meses, no caso de solicitadoria. No caso de advogados, é um estágio de 18 meses, obrigatório, antes do exame de agregação. Eu também participei desse estágio em 2017 e fiz o exame de agregação para a Ordem dos Advogados, né? Nunca advoguei no Brasil, toda a minha experiência profissional na área de direito é portuguesa, né? Estou em Portugal desde 2017, e depois desse estágio que você se inscreve na Ordem de Solicitadores como solicitador estagiário, vamos dizer assim, é muito diferente do estágio brasileiro, porque você tem que comprovar através de peças. Não, essa é uma prática processual, uma prática em direito, diretamente no tribunal, peças processuais, relatórios, tem que cumprir um monte de exigências, depois você se habilita ao exame de agregação. As notas têm que ser no mínimo 14 valores, de 0 a 20. 14 valores, se você tirar menos, você vai para o exame oral, e aí você depois se habilita como solicitador. Então, ele exerce o mandato forense na mesma como um advogado. Ele tem uma competência limitada nos tribunais de primeira instância, mas nas causas até 5.000 euros. Ele pode atuar, eu posso atuar em todos os órgãos da administração pública portuguesa, e, além de tudo, fazer alguns atos notariais que é de competência própria dos solicitadores. Não é de competência geral, mas alguns atos que não é de competência própria, mas é de competência dos notários e dos solicitadores. Então, nós podemos fazer alguns atos desses também. Então, só para quem entenda, o solicitador em Portugal é muito parecido com o advogado, porém com uma competência limitada até o tribunal de primeira instância no valor de 5.000. Fora isso, ele pode atuar em todas as áreas. Eu não gosto de usar o termo despachante, que nós temos no Brasil, mas é parecido, mas não é o termo correto utilizar. Se algum solicitador estiver me ouvindo, ele vai brigar comigo. Mas vamos falar um pouco sobre sucessões. Eu só quero fazer uma apresentação inicial sobre a administração pública em Portugal, porque isso interfere no processo de sucessão, interfere no processo de habilitação de herdeiros, de inventário, e depois falar sobre a organização judiciária em Portugal. Não vou entrar em muitos detalhes, mas são 2 slides muito rápidos, que fica mais fácil para a gente entender. Então, não sei se vocês já estão a ver. A tela não está completa, né? Agora sim. Então, só para falar um pouco da administração pública portuguesa, né? Eu vou falar primeiro dos órgãos de polícia, que é a GNR, Guarda Nacional Republicana. Nós temos a PSP e a Polícia Judiciária. As 3 não têm hierarquia entre elas atuam na mesma esfera. A única questão é que nós temos 2 forças policiais, a Guarda Nacional Republicana, que atua diretamente como se fosse a Polícia Militar no Brasil, e a PSP como fosse a Polícia Militar também no Brasil. Só que a GNR atua mais nos interiores, nas aldeias, como nós chamamos cá em Portugal, e depois nós temos a Polícia Judiciária, que tem quase o papel da Polícia Civil brasileira, mas ela também pode repreender e atuar nas ruas também, em grandes eventos, etc. E, além disso, nós temos a CEF, que é o Serviço de Estrangeiros em Fronteiras. Isso está para ser extinto, o CEF.
seria a nossa Polícia Federal, que atua diretamente nas fronteiras, em admissão de imigrantes, em toda a parte de vistos e autorizações de residência em Portugal. É o famoso CEF, que todo mundo tem medo quando vem a Portugal. Será que vamos deixar entrar ou não? Todas as forças têm o mesmo poder, vamos dizer assim, os poderes de polícia, exatamente. Eu fiz só um breve relato, não vou ler para não tomar tanto tempo. E, além disso, nós temos a Polícia Marítima, que, como o nome próprio já diz, é somente para os domínios de público marítimo e fica fiscalizando os mares, tal, embarcações e portos em Portugal. Então, só para entender um pouco disso. Ainda no âmbito administrativo, nós temos as conservatórias, seria praticamente os cartórios do Brasil, só que aqui, diferente do Brasil, por mais que no Brasil é público, né, hoje é através de concurso público, em Portugal também, só que o funcionário, ele é funcionário público concursado. Diferente do Brasil, porque nós temos todo o sistema integralizado, não existe competência, quem nasce em Porto ou quem nasce em Lisboa, você tem a mesma competência para emitir um documento, seja ele da sua morada, da sua residência, seja ele por óbito, nascimento, casamento, o que for dentro de uma conservatória se emite em qualquer lugar de Portugal continental e ilhas. Né? Então, o sistema português hoje, ele é digital desde 1911, então todo mundo que nasceu, efetuou um ato registral nas conservatórias, ele tem total digitalização em qualquer parte do país. Então, nós não temos essa dificuldade de pegar um documento que quem nasceu em Manaus emitir em São Paulo. Hoje, até alguns estados estão integralizados, pelo que eu vi, o Registro Civil do Brasil. Mas aqui em Portugal nós temos toda essa liberalidade de conseguir um documento em qualquer conservatória. A única conservatória que nós não temos essa liberalidade, porque é competência territorial, é o registro de navios e embarcações. É a única coisa que isso é por território, por distrito. Né? Falando de distrito, eu acho que as pessoas não sabem a divisão de Portugal, mas nós falamos distrito, estados, concelhos, municípios e freguesias, bairros, né? Então, falamos dessa forma. O Estado não existe governadores, o país não existe governadores, existe presidentes de Câmara, que são os prefeitos, e existe o parlamento e o primeiro-ministro que administra automaticamente, que administra totalmente o país. Então, não é essa divisão como nós temos no país. Lei própria, lei única. A única questão é que nós temos alguns estatutos especiais na região autônoma da Madeira, por ser um paraíso fiscal, tem alguns benefícios, algumas isenções e alguns estatutos fiscais específicos nessa região. Ainda na administração pública, nós falamos sobre a autoridade tributária aduaneira, que seria a Receita Federal do Brasil, onde comanda toda a parte fiscal portuguesa em qualquer região do mundo. Você também não tem a questão da competência territorial, em qual região você mora, onde você pode iniciar qualquer processo fiscal ou aduaneiro em qualquer repartição de finanças dentro do país. Agora sim, nós vamos para a questão da distribuição judiciária. Quando a gente fala em processo judicial no Brasil, eu me lembro pouco, então peço desculpas, a doutora Joyce me corrige, doutor Fagner, né? Nós temos no Brasil aquele instituto que é o julgado, não é o julgado de paz, aqueles vara civil, vara especial, eu não me lembro, não me recordo o nome. Aqui nós temos o julgado de paz, né? Que seria uma vara especializada de até 15 mil euros, em causas de até 15 mil euros, mas ele tem competência somente para apreciar decisões de ações declarativas civil, com exceção de família, sucessões, e o valor não poderá exceder 15 mil euros. E nós temos a conservatória, que tem algumas competências, no caso de divórcio por mútuo consentimento, que é o divórcio consensual, regulação dos poderes parentais, que não é uma guarda, mas é as decisões parentais, seria quase uma guarda, né? Que também pode ser desde que haja consenso de ambos os pais, e alguns casos exatamente de sucessões no caso de inventário. Aqui em Portugal você faz o divórcio, depois você faz a partilha do divórcio, eu acredito que no Brasil seja bem parecido. E depois você pode fazer também o inventário propriamente dito. A gente não usa o nome inventário em Portugal, porque você só pode habilitar o inventário numa conservatória se você fizer o inventário consensual, habilitação de herdeiros e já parte diretamente para a partilha. É um processo muito rápido, onde os requerentes acabam fazendo os mapas de partilha, tudo, e a conservatória só emite uma certidão pedindo para averbar na conservatória de registro predial, que é competente no caso de imóveis, registros de imóveis. Então, isso seria a parte administrativa judicial dentro de Portugal. E no âmbito judicial mesmo, dentro de tribunais,
nós temos somente tribunais de primeira instância, que são os tribunais de comarca, e dentro dos tribunais de comarca, nós temos varas central ou local. É bem complicada essa questão na distribuição aqui em Portugal, mas nós temos na mesma vara criminal, no mesmo tribunal, criminal, família, menores, trabalho, comércio, marítimo e execução penal. Nós não temos a divisão justiça do trabalho, justiça penal e etc., como no Brasil. Então, o mesmo tribunal, o juiz singular, ele vai julgar as causas de trabalho, penal, eleitoral, o que quer que tenha, é no mesmo tribunal judicial de comarca. Além disso, nós temos os tribunais administrativos, que são causas específicas, né, processos específicos administrativos dos órgãos ou das entidades públicas ou de participação mista. Acima disso, nós temos o Tribunal de Segunda Instância, que seria o Tribunal de Justiça, comparado com o Brasil Tribunal de Justiça, mas seria o Tribunal de Relação, né? Que nós chamamos que o Tribunal de Justiça no Brasil, nós chamamos aqui Tribunal da Relação, que é dividido por alguns distritos. Então, a cada 4 ou 5 distritos, nós temos um tribunal deste. E depois o recurso, que é a primeira instância de um recurso, e depois nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Ele é bem reduzido até pela densidade, pelo número o número de habitantes de Portugal, é muito mais reduzido do que no Brasil. E funciona muito bem. Lógico que nós temos a morosidade, algumas questões bem parecidas, mas o tribunal, na minha experiência, desde que eu estou aqui, ele é muito ágil, muito competente, e os funcionários realmente vem apresentando uma competência muito diferenciada, vem melhorando isso. Lembrando que nossos processos só passaram a ser digitais, salvo engano, em 2018 ou 2019, salvo engano. Antigamente eram os papéis, tudo físico, e era uma loucura. Então, depois que foi digital, o primeiro ano foi um pouco mais complicado, e depois que agora tudo é digital em Portugal. Então, isso agilizou muito os nossos processos, agilizou bastante a questão do escritório, do pessoal do escritório em distribuir e acompanhar todos os processos através de um sistema que é bem complexo, mas muito fácil de trabalhar. Agora, entrando diretamente nas sucessões, no inventário propriamente dito, né? O processo de inventário em Portugal é comum como em qualquer outro local, né? A gente tem somente fundamento que é levantar os bens do falecido, o patrimônio do falecido, e realizar a divisão e transmissão entre herdeiros, né? A única questão é que, dependendo do tipo de processo, nós temos no tribunal, no cartório notarial ou na conservatória. A conservatória, eu falei anteriormente, é uma questão que eu não vou entrar muito, porque é um processo que quase ninguém adota. O maior número de processos de inventários é no cartório notarial, né? Hoje até um volume muito grande para a quantidade de cartórios notariais que nós temos. E neste caso de inventário, nós temos a competência do lugar da sucessão, no lugar do local de falecimento. Então, isso também é prejudicial, porque às vezes um distrito ou um conselho só tem um cartório notarial e eles acumulam aí 10, 15 processos. E como em qualquer lugar do mundo, existem as manobras jurídicas para você fazer um processo de inventário ser ágil ou ser moroso, né? Isso depende de quem está a representar, de quem está representando os requerentes e de quem está representando os herdeiros. E muitos processos às vezes, têm 3, 4 representantes, ou procuradores, advogados, ou solicitadores, representando os herdeiros. Daí vem a questão do litígio propriamente dito. Em seguida, o processo de inventário no Brasil e em Portugal tem 2 fases, né? A primeira fase é reunir os bens. Mas, entretanto, nós temos alguns prazos que isso vai dar o resultado em questões de impostos e as questões de aplicações de coimas, de multas no final do inventário. O processo tem que ser aberto no prazo máximo de 60 dias após o falecimento, isso quando ele vem a falecer em território português, ou de 90 dias quando ele vem a falecer em território estrangeiro, né? Então, o primeiro passo é saber a data, isso vai ocasionar um imposto, que é o imposto de selo, o imposto aplicado em Portugal, e que é de 10% sobre o valor dos bens a herdar, né? Então, isso é a parte principal de não poder ultrapassar esse prazo. Identificar os herdeiros, quem são legais, testamenteiros, o que for, comunicar a participação de óbito à autoridade tributária, esse é o fato primordial, que é onde vai ter o imposto de selo aplicado, liquidar o imposto de selo
e depois você pode fazer a habilitação de herdeiros. A habilitação de herdeiros não existe uma cronologia, entretanto, você pode fazer tanto no início quanto no final. Mas sempre é importante que você faça após a participação a comunicação de óbito à autoridade tributária, porque daí sim você vai ter a relação de bens, a relação de herdeiros, a relação de bens já atribuída e resumida, e aí você pode iniciar o processo de inventário. Entretanto, nós temos uma questão que, independente da partilha, se você há consenso em todos os herdeiros, nós podemos fazer a venda do quinhão hereditário ou da herança indivisa, como chamamos, independente da partilha. Então, se eu herdei uma casa, um carro, e eu, com meu irmão, ou eu com os demais herdeiros, estou de consenso e quero vender toda a herança, eu posso fazer, desde que eu venda o quinhão hereditário completo. Aí eu não preciso partilhar. Então, eu posso transmitir o quinhão hereditário, a herança indivisa, diretamente para uma, duas ou três pessoas. Entretanto, quem adquirir essa herança ou esse quinhão hereditário, eles serão comproprietários de toda a herança. Se for uma pessoa, único proprietário; se for várias pessoas, serão comproprietários. Isso é importante frisar, porque é o papel que a maioria dos portugueses fazem, entra em consenso. Não uma maioria, mas um grande volume de inventário, a gente finaliza o processo todo nesta parte e liquida a herança nesta parte. Né? Agora sim, nós vamos para o processo de inventário judicial ou notarial. Só fazer algumas breves observações, como todo lugar do mundo, né? As multas, as coimas num processo, não seguindo os prazos, e o custo é igual em todo local. Então, a morosidade de um processo, ela depende muito de onde você vai iniciar o processo de inventário em Portugal, seja no judiciário ou seja no cartório notarial. Entretanto, hoje é comum as pessoas iniciarem um processo judicial um processo de inventário junto ao judiciário, somente no caso de menores, ou quando há litígios que realmente são muitos herdeiros, né? Que daí vai haver litígios na hora da partilha ou na hora da relação de bens, ou em alguma questão de direito que não foi observada no falecimento, ou alguma questão, alguma promessa, alguma dívida, alguma insolvência, algum débito da herança, que vai haver uma discussão muito maior, então a pessoa entra diretamente no tribunal. É possível também entrar no cartório notarial? Mas vocês não entenderam o porquê que é melhor entrar no judiciário, porque daí o juiz já sana qualquer dúvida ou qualquer problema que venha a ocorrer durante este procedimento, porque no cartório notarial, depois cessa, né, suspende o processo notarial e o notário é obrigado a enviar para o Tribunal de Comarca por uma questão de sanar algumas dúvidas de direito, né? O que for fatos de direito não é discutido no notário, e sim somente pelo juiz. Então, somente nesses casos. E eu costumo usar muito o judiciário, casos que envolvam sociedades, empresas, que daí você tem cota, você tem número de acionistas, é muito mais fácil já definir, porque se for inventário, mesmo notarial, também nós teremos esse problema na hora da partilha, ou na hora da relação dos bens, de quem é direito de cota ou cessão de cotas. Aí nós vamos para o cartório notarial, que é competência do conselho no lugar da abertura da concessão, ou no último domicílio do autor da sucessão. Havendo vários cartórios, pode ser iniciado em qualquer cartório dentro desse conselho, dentro desse município. Aí não tem essa competência, essa restrição. Aí vamos para o processo de inventário. É difícil falar de inventário, porque quando a gente faz um esquema, a gente fala é muito fácil. Mas nós temos processos de 3, 4, 5, processo mais antigo, eu acho que eu assumi, era de 2007. Então, que está até hoje. Mas eu costumo dizer que está até hoje pelas manobras judiciais e pelas manobras de alguns advogados que querem morosidade na partilha, até porque a família ou não tem condições de liquidar os impostos, ou não tem condições de assumir as dívidas, né? Porque a parte mais importante, quando a pessoa pensa em herança, ele pensa em, vou ter um monte de créditos, e muitas vezes não. E aqui os débitos, né? Os ônus da herança, os herdeiros também herdam, né? Então tem Doutor muito disso. Carlos, E dependendo Desculpa, a, Fagner.
Só para me atualizar aqui o senhor tem mais ou menos mais uns 5 minutos aí pela frente, tá bom? Vou ser rápido, peço desculpas. Então, assim, nós temos dentro do processo a relação de bens, toda aquela primeira fase não é obrigatória quando o inventário vai diretamente para o cartório notarial, porque o notário faz toda aquela parte inicial do processo. Então, nós temos a relação de bens a apresentar, a nomeação do cabeça de casal, que é o administrador da herança, as declarações do cabeça de casal, e depois, em seguida, a habilitação de herdeiros feita notarialmente, que é a única competência do notário da conservatória. Depois disso, nomeado as declarações relacionadas aos bens, nós vamos diretamente para a citação dos herdeiros ou a notificação dos herdeiros. Após isso, 30 dias de reclamação ou oposição. Caso ocorra, o cartório notarial, por competência própria, tem que analisar. As matérias de direito são remetidas ao tribunal. Em seguida, o notário agenda a conferência de interessado e define a partilha dos bens, que pode ser por licitações entre os herdeiros, propostas de carta fechada, sorteio, e, novamente, se houver litígio, as matérias de direito voltam para o tribunal. E, no final, elabora os mapas da partilha. Em cada herdeiro vai herdar o quê e qual é a cota parte de cada um, notifica os herdeiros e depois, decorrido o prazo, sobe para o tribunal. Então, quando fala que o notário tem competência, nós ainda temos uma questão de competência do judiciário, porque ele pode fazer toda a partilha, pode usar todos os procedimentos notariais, né? Todo o processo corre notarialmente, mas depende de homologação judicial. Então, sobe para o tribunal de primeira instância para homologar pelo juiz. Então, não tem competência total o cartório notarial para um processo de inventário, depende de homologação judicial. E após homologação, é finalizado diretamente o inventário, onde os herdeiros, através de uma certidão de sentença, vamos dizer assim, ele pode fazer todos os registros e toda a passagem de bens para o nome deles, e assim a herança é liquidada, a partilha é liquidada. É rápido, é rápido. O Dr. Fagner ele tem uma experiência muito grande de sucessões, então é difícil a gente falar em pouco tempo sobre o processo de inventário, ainda mais de outro país, mas é uma matéria gostosa de estudar, uma matéria boa de entender, né? Mas no tempo, praticamente o processo é muito prático, né? Ele só deixa de ser moroso quando há muito litígio, quando há muito herdeiros dentro de um processo. E os aspectos está certo, é aspectos, não é aspectos, tá? Para quem está lendo o registro, me desculpe. Os aspectos mais importantes dentro de um processo de inventário é que o Ministério Público só entra no processo quando há menores ou quando há bens que a Fazenda Pública Portuguesa irá herdar ou ela fizer parte, né? A descentralização dos tribunais não são 100%, né? Ela não foram, depois do novo processo de inventário que foi publicado em 2013, ainda existe a necessidade do processo passar pelo tribunal para homologação. As conservatórias quase não têm essa competência. Os cartórios notariais hoje estão lotados de processos de inventário, o que demora, o que é muito mais moroso, né? As dívidas da herança só não são suportadas pelos herdeiros se eles repudiarem a herança no total. Eu acho que isso deve ser ocorrido da mesma forma no Brasil. E os direitos da herança são bem parecidos com o do Brasil. Aqui só tem uma questão, porque nós temos o Código Civil, o Código de Seabra, que é o código antigo, e que esse código, alguns casamentos, a esposa ou cônjuge não tinha direito à herança, ao quinhão hereditário ou à cota parte da herança. Passado 10 anos, quem não habilita a herança, vai tudo ao Estado português, e a cota da herança é de 50% do cônjuge, sem filhos, ou 2/3 garantido ao cônjuge, e o restante fica somente ao filho, né? E os demais têm todas as partes iguais quando não há filhos e quando não há cônjuge sobrevivo, né? Então, seria praticamente isso o processo, muito basicamente, muito rapidamente, uma explicação do processo de inventário. Dr. Fagner, por favor. Maravilhoso, doutor Eduardo, muito obrigado. E, assim, falar no processo de inventário
E a gente, assim, que tem grande paixão por esse procedimento, em 20 minutos é muita maldade, Não, né? a gente fala do Muito... tempo de um processo que demora 4, 5 anos, e você fala, até às vezes o cartório notarial, eu faço estágio no cartório notarial aqui, eu faço algumas partilhas, né? Como prestador de serviço. Não é minha competência, mas eu presto serviço para esse cartório. E muitas vezes eu falo com o doutor Lima, que é o notário, e ele fala assim, Carlos, é muito rápido, né, na teoria, né? Vamos para a prática. Aí você pega um processo de inventário e ele fala assim, meu, como pode demorar 2 anos um processo de inventário? Né? Como pode demorar Verdade. 3 anos? Mas quem analisa assim os tópicos fala, é muito rápido. Né? Se fosse uma competência total e não tivesse os percalços do processo, até dos herdeiros, as discussões, porque como todo processo existe cada um acha que o seu direito está sendo afetado. Então isso acaba trazendo uma morosidade para o processo. Mas se fosse seguir os passos corretos, seria muito rápido, Exato. muito prático. Doutora Fernanda, a palavra, então. Eu vou pedir para o doutor Carlos para poder Ai, perdão, tirar a desculpa. tela. Talvez eu fiz um PPT aqui para compartilhar também, mas é tanta história para contar, e aí a doutora Nelisa está aí, eu já tenho um tanto de pergunta para ela, porque eu assisti a palestra dela, e aí o cérebro da gente fica acelerado querendo fazer as perguntas, né? E falar de inventário, falar de direito sucessório e da advocacia extrajudicial é muito enriquecedor. Doutor Fagner, boa noite. Muito obrigado por nos anfitrionar nessa noite. Doutor Carlos Eduardo, eu quero agradecer, deixar registrado aqui meu agradecimento à Flaviana, que quem tem amigo não morre de pagão. A Flaviana é uma amiga querida, apesar de estarmos distantes. Eu também sou franqueada do Damaso, aqui em Montes Claros, fica no norte de Minas Gerais, e foi uma amiga que eu construí nessa vida, né, ao longo desses anos. Então, vou falar rapidinho aqui sobre inventário extrajudicial para tentar aproveitar ao máximo o tempo, e daqui a pouco a gente vai trazer alguns questionamentos. Uma das coisas que o doutor Carlos Eduardo me falou, que depende depois, o inventário depende da homologação judicial. No Brasil não é assim. As serventias, elas estão aptas a exercer a função delegada pelo Estado, então, de forma célere e garantindo a segurança jurídica, que é o que é importante para as partes que vão fazer qualquer ato perante o cartório, elas querem ter segurança jurídica, de que depois aquilo não vai ser revertido. Ainda pode ter uma fraude, alguma coisa nesse sentido, mas geralmente, quando há homologação, há uma segurança, a escritura, né, do inventário, há uma segurança para as partes de que aquilo ali está feito e registrado. E aí depois cabe a ela, faz no cartório de notas, depois vai ao cartório de registro de imóveis, se for o caso, para fazer as averbações necessárias junto ao cartório competente. O Código de Processo Civil brasileiro, ele fala de acesso à justiça. E quando ele fala de acesso à justiça, ele não está dizendo que a pessoa tem que acessar o fórum, mas a justiça de uma maneira ampla. Então, nesse caso, é a busca incessante pela solução de conflitos. Como a doutora Nelisa falou brilhantemente, deixa ao judiciário aquilo que cabe ao judiciário. Infelizmente, em muitos casos, há inventários que necessitam de ir até o judiciário, porque essas novas conformações familiares, às vezes a pessoa não divorciou, constituiu uma nova família, são famílias paralelas, filhos de uma relação extraconjugal. Então, são várias realidades que se tornam necessárias a realização, porque aí é um litígio, e aí, havendo litígio, não pode ser mais feito no cartório. Mas um dos atores principais, eu sou advogada, além de ser franqueada do Damaso, eu sou advogada há mais de 20 anos, então eu acredito que um dos atores principais para conseguir trazer esse consenso para as partes é o advogado.
E o advogado, como a doutora Nelisa bem pontuou, ela devia estar nesse painel aqui com a gente, ela bem pontuou a questão dos honorários, porque às vezes a pessoa, aqui no Brasil tem a tabela de honorários, em Minas Gerais a tabela falava em 6%, vai ser publicada uma nova tabela em breve, que nós discutimos e aprovamos há pouco tempo. Os honorários são em torno de 8% do valor do patrimônio. 8% é um valor significativo, seja no extrajudicial, seja no judicial. Eventualmente, as partes podem pactuar uma forma diferente de pagamento daquilo ali, porque se o tempo vai diminuir para o litígio, se ela demonstra aquilo ali, então eu considero que um dos principais atores para conseguir o consenso entre as partes é o advogado, porque ele conversando individualmente com as partes, ele vai conseguir demonstrar que às vezes o que eles estão perdendo, às vezes ele está abrindo mão de algo que ele acha que ele tem o direito, e se ele está abrindo mão de uma parte de um patrimônio ali, mesmo assim, ele vai conseguir ter um lucro, porque ele recebe aquilo que é dele, ainda que um pouco menor, e ele consegue reinvestir, e fora isso ele tem a paz, né, de não ficar pensando de que tem aquele litígio, às vezes uma briga na família que acaba com a reunião familiar, principalmente quando são os pais que falecem, às vezes fica um, e aí falece muito velho, são vários filhos, às vezes tem até sucessão de algum dos irmãos ali que vão herdar por representação. Então, se o advogado consegue instruir adequadamente, mesmo que sejam, eu vou dar um exemplo, são 5 filhos, cada um com advogado diferente. Se eu consigo conversar com o advogado de cada um deles, e a gente consegue entrar consensualmente, procurar um tabelião de notas que oriente bem essa família, nós conseguimos caminhar bem esse processo. Então, o inventário extrajudicial ele foi introduzido no Brasil por uma lei de 2007, e ela tem as características, uma das características principais era a inexistência de testamento, que hoje já está sob júdice essa questão, inclusive com provimento a ser votado, que vai essa exigência também vai cair por terra. Por quê? Porque, às vezes, né, no testamento, ele prevê que seja dividido em frações iguais. E sendo dividido em frações iguais, não faz sentido também buscar o judiciário para resolver essa questão. Exige-se também a capacidade civil de todos os envolvidos, então não pode ter nenhum curatelado ou menor também, que nesse caso demandaria a intervenção do Ministério Público para verificar se aquele direito está sendo respeitado. E aqui também há entendimento diverso, porque se o patrimônio total seja de 100, e se são 5 herdeiros, se está dividindo 20% para cada um, não faz sentido, se é um único imóvel, o imóvel vale 100, e está ficando 20% para cada um, está respeitada a cota. Então, não faria sentido buscar o judiciário para resguardar isso, e essas questões também vão evoluindo ao longo do tempo. E aí, outro requisito é a consensualidade e também a presença do advogado. E aí, a gente vai lá para as providências preliminares. O que a pessoa faz logo quando falece? No Brasil, a exigência legal também há a questão das multas, principalmente do ITCMD ou ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. Se a pessoa, em Minas Gerais, se a pessoa não paga aquele imposto no prazo de 90 dias, ele perde um desconto de 15%. Então, recentemente, uma cliente minha teve que pagar R$100 mil de imposto. R$100 mil de imposto de ITCD. Se ela tem 15% de desconto, ela teve R$15 mil de desconto. Eu considero um valor considerável, porque esse valor dá para ela pagar as certidões e uma parte do registro da escritura lá no cartório. Então, é significativo que o advogado informe isso à cliente, né? E se passa de 180 dias, além disso, incide multa, juros e multas, e as correções, né? Então, essa orientação prévia, quando a pessoa dá conta de processar o falecimento de um ente querido e procura um advogado, de agilizar o quanto antes a realização do inventário e, quando possível, extrajudicial. O primeiro passo é fazer a escritura de nomeação de inventariante. A escritura de nomeação de inventariante, inclusive hoje, fornece amplos poderes para o inventariante.
inclusive de dispor de algum bem, por exemplo, tem um veículo, quer vender esse veículo, às vezes até mesmo para custear as despesas do imposto, ou para poder fazer alguma movimentação bancária, sabendo de todas as responsabilidades que o inventariante vai ter diante dessa nomeação, mas ele tem esses poderes. E se você faz isso pelo meio judicial, você entra com o processo e fica a depender do juiz deferir um alvará, por exemplo, para pagamento do ITCD. Eu já vi casos, não comigo no meu escritório, mas já vi colegas que o dinheiro estava lá bloqueado, estava numa conta, né? As pessoas não conseguiam movimentar a conta, eles não entravam em consenso, o dinheiro ficou lá bloqueado, não pagaram o ITCD no prazo, perderam o desconto e ainda incidiam juros e multa. Então, isso é muito pesado para as partes, porque elas têm um prejuízo, né? Além da questão, né, de verificar a existência de testamentos, há um site próprio para essa busca dessa certidão de busca de testamento. Se havendo testamento, há de ser feito o processo de abertura de testamento, e aí vai para as vias judiciais. Elabora-se um plano de partilha e que depois ele pode ser retificado mediante a nova avaliação que é dada pela Receita Estadual, que é quem estabelece os valores do ITCD, e depois o pagamento tanto do imposto quanto dos emolumentos. Importante também orientar as partes da necessidade das buscas de certidão federal, estadual e municipal. Quando é recente o óbito, a CND federal geralmente vem de forma rápida, a CND estadual, às vezes, tem um imposto ali pendente, um IPVA, um veículo, alguma coisa assim, e a CND municipal geralmente diz respeito aos bens, né? IPTU, geralmente. Às vezes tem o ISS, mas as partes conseguem entrar rápido e resolver. Quando passa muito tempo, no caso de inventário judicial, às vezes demorou 2, 3 anos até chegar no momento de apresentar as certidões, porque demorou para entrar em consenso, de citar todos os herdeiros, de chegar numa definição do que era o imenso, do que era ali um plano de partilha, pelo menos mais ou menos que atenda às partes. Chega no momento de pegar essas certidões. Às vezes tem pendência de novo na Receita Federal, pendências perante o Estado, e aí vai ser uma outra briga para poder fazer o levantamento dos valores, para poder quitar esses impostos para emissão das certidões para o juiz homologar. E quando você faz isso no tabelião de notas, no cartório, geralmente isso acontece de forma mais breve, porque a pessoa já paga o ITCD, as certidões, normalmente, você consegue essas certidões mais rapidamente e não vai se alongando ao tempo, gerando a possibilidade. Vamos dizer, por exemplo, no caso de IPVA. O veículo ficou, às vezes a pessoa tem 2, 3 veículos, às vezes um dos veículos está até com um dos filhos, às vezes ele já tinha dado esse veículo para um dos filhos, e o filho simplesmente não paga IPVA. Às vezes tem multa de trânsito. Uma multa aqui no Brasil, por exemplo, ultrapassagem faixa contínua é cerca de R$2.000. Então, vai gerando uma série de custos e as pessoas não conseguem chegar num consenso de quem vai quitar aqueles débitos ali, travando novamente a conclusão do inventário judicial. Então, eu sou fã de carteirinha do inventário extrajudicial, ainda mais por conta dessas coisas. Para os documentos, basicamente, são os mesmos que o Dr. Carlos Eduardo falou, e com a diferença da seguinte questão: alguns documentos, eles têm prazo de validade, seja de 30 dias ou de 90 dias. Então, quando a orientação para o inventário extrajudicial, nós buscamos a informação do tabelionato de notas de qual momento que apresenta qual documento. Porque, às vezes, no primeiro momento, nós apresentamos o que foi feito partilhado lá no ITCD. Ele avalia aquela partilha ali e, às vezes, há que ser feita alguma retificação, porque ele pode verificar naquela partilha ali que ainda há alguma inconsistência que deve ser corrigida. Então, ainda não é necessário pegar as certidões, porque as certidões vencem. Depois disso apresentado, aí vão buscar as certidões, tanto do registro civil, por exemplo, a pessoa é casada, ela é casada no regime de comunhão universal de bens. Eu preciso tanto da certidão de casamento dela atualizada,
quanto do pacto antinupcial para apresentar também junto ao cartório de notas. E isso demanda um tempo. É mais fácil eu pegar essas certidões primeiro e depois ir ao cartório de registro de imóveis para buscar as outras certidões que somadas, e aí sim vai ser concluído o inventário. Uma das dificuldades que tem para a advocacia extrajudicial no Brasil é porque, além de conhecer a lei, a Constituição, o Código de Processo Civil, nós temos as resoluções do CNJ, provimentos e portarias, e aí isso dá um pouquinho de cabeça, sabe, doutora Nelisa? E alguns notários, eles pegam os provimentos e colocam acima da Constituição, né? Está quase acima da Bíblia. E aí a gente precisa discutir algumas coisas lá no notarial, às vezes tem umas notas devolutivas, às vezes a gente precisa ser mais incisivo. E até por isso que eu fiz uma pós-graduação, primeiro em família e sucessões, e aí depois em direito notarial e registral, porque quando eu precisar brigar, aí a gente briga com fundamento. E fiz também uma pós-graduação em direito imobiliário e negócios imobiliários, porque muitos problemas, às vezes a pessoa tem um bem, mas ele não está regularizado. E aí surgiam outros problemas referentes ao direito imobiliário que precisava ser feito. Mas aí eu descobri que não era suficiente essa minha especialização, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação de mediação, porque a gente precisa saber conversar com as pessoas, porque o mais importante do direito é a pacificação social. E a pacificação social nós só conseguimos quando a gente consegue transmitir com clareza e ouvir com clareza aquilo que as partes têm a trazer. Os documentos necessários para o inventário, de uma maneira geral, CPF, RG, certidão de Estado Civil, pacto antinupcial, a procuração específica para o inventário, que é feito lá, as certidões fiscais negativas, né, que vão concluir. No caso de imóveis urbanos, a certidão de imóveis, imóvel rural, além do registro, a gente precisa do CAR, que é o cadastro rural, e o CCIR, e o ITR, que é a declaração própria. E de bens, contas, extratos bancários de empresas. Aqui também, doutor Carlos, o senhor falou alguma coisa a respeito de sociedade, divisão de contas, etc. Não há dificuldade nenhuma de se partilhar isso perante o extrajudicial, desde que haja consciência entre as partes e transparência naquilo ali, porque as pessoas dividem dentro de um limite. Às vezes, depois há a necessidade de uma extinção de condomínio, dependendo do tipo de sociedade, ela não admite novos sócios nos cargos diretivos, eles ficariam só recebendo, mas não há impedimento nenhum. E isso vai ser comprovado através dos documentos de registro desses imóveis. Também os semoventes, há que ser apresentada a ficha sanitária do animal. E concluindo, até na questão de assinatura, hoje, ao provimento sendo do CNJ, que a permissão que seja feita a assinatura via e-notariado. Então, mesmo as pessoas que não têm tanta clareza nas informações, bem instruída por um advogado, elas conseguem assinar digitalmente, seja pelo escritório do advogado ou com o tabelionato de notas, elas conseguem fazer essa assinatura digital, o que simplifica muito o processo e dá grande agilidade e que não demanda tanta intervenção do judiciário, que tem diversas outras demandas para poder dar essa satisfação e o fim máximo do direito, que é realmente a pacificação social. Maravilha, doutora Fernanda. E aproveitando aqui, né, a sala, vou abrir, lógico, abrir as perguntas aos colegas que estão participando, mas sem antes chamar aqui, aproveitar a presença dela também, né, que virou assim, uma parceira muito grande da OAB em si, a doutora Nelisa. E dentro dessa assembleia aqui de advogados, doutora, eu gostaria de saber da senhora, advogado no extrajudicial, só vai para assinar? Gosto, hein? Gosto dessa provocação. Eu estou num trabalho de conversão da cultura dos cartórios brasileiros, né? Adotei essa missão, não é aqui em 5 minutos, não é em 13 anos de sistema notarial e registral que eu vou conseguir mudar o sistema. Advogado
que reconhece o seu valor não vai para assinar. Advogado que não reconhece o valor vai para assinar. A diferença entre um advogado que sabe o seu valor é na régua alta do honorário. O que não sabe vai cobrar um salário, 2 salários para fazer um inventário que deveria ser de R$50 mil, porque ele vai só para assinar. Então, eu gosto de jogar essas pimentinhas aí para a advocacia entrar em reflexão. Muito obrigado. Eu já sabia que ia vir algo desse jeito. E valor é a gente mesmo que tem que ter, né? Valor é diferente de preço, né, doutora? Valor é sabedoria, conhecimento, horas de estudo. E nesse tempo assim que nos falta um pouquinho ainda, eu gostaria de abrir a perguntas dos colegas, se tiverem algumas perguntas, para os nossos palestrantes, aproveitando também essa figura cativante que é a doutora Anelisa. Então, a sala está aberta para perguntas, para questionamentos. Bem, vamos lá então, vamos fazer aqui. Doutores, deixa eu ver aqui. Doutores, eu anotei aqui umas questões. Aqui no Brasil, e tanto no Brasil, tanto em Portugal, normalmente, vamos falar de imposto, como que funciona o imposto causa-mortes em Portugal? E, doutora Fernanda, aqui no Brasil, só para a gente ter uma noção. Em Portugal, o imposto ele só é aplicado ele só é aplicado para os herdeiros legais, no caso de cônjuge ou filho. Se for cônjuge ou filho, não tem imposto se cumprir o prazo de 60 ou 90 dias. Caso ele ultrapasse esse prazo, pode ser aplicado uma coima de 10%, que é o imposto de selo, sobre o valor dos bens, o valor patrimonial dos bens, que é o valor venal, acredito, no Brasil. Agora, para os descendentes, ou para os ascendentes, ou os laterais, ou testamenteiros, você já liquida o imposto na hora que você faz a primeira participação de óbito ao governo, comunica o óbito e relaciona os bens, você já liquida o imposto em 10% sobre o valor da herança. Isso já é direto. Agora, se você também ultrapassar o prazo de 60 a 90 dias para habilitar a fazer o óbito, né, comunicar o óbito, você já tem os 10% também de imposto de selo aplicado. Interessante. Doutora Fernanda? No Brasil, não, cada estado é de uma forma, no Brasil, em Minas Gerais é 5%. Eu sei que em São Paulo, durante a pandemia, passa uma lei lá, eles estavam votando alguma coisa de merenda escolar e aumentaram o ITCD para 8%, porque estava morrendo muita gente de Covid e eles acharam oportuno aumentar o imposto lá, eu acho que para 8%. Eu não sei como que é aí no Espírito Santo, qual que é o percentual, não tive curiosidade de olhar do ITCD. Aqui no Espírito Santo, a alíquota é de 4%. Sobre o valor da avaliação, né, dos bens deixados pelo falecido, né? Eu fiquei curiosa com a questão, doutor Fagner, talvez o doutor Carlos saiba responder, porque aqui no Brasil é muito comum deixarem de regularizar o patrimônio. A doutora Nelisa deve passar por isso constantemente, e aí as pessoas hoje, às vezes, optam pelo uso capião, seja judicial ou extrajudicial, para regularizar algum patrimônio, mas eles vão deixando passar. Eu sei que no Rio de Janeiro tem assim, um índice altíssimo de imóveis que não são registrados, né? E aí me chamou a atenção, o doutor Carlos falou sobre passado X anos, 10 anos, os bens iriam para o Estado, para o governo português. Como que se afere isso? Ou teria alguma questão nesse sentido? Nos imóveis antigos, vamos dizer assim, hoje o governo, nos imóveis antigos não tinha tanto controle. Existe a figura do uso capião também, da justificação notarial que nós chamamos aqui, né? Então, como teve uma saída de portugueses na época da Primeira, Segunda Guerra e na Revolução Portuguesa, antes de 74, muitos portugueses foram ao Brasil e migraram para os países de comunidade. Então, ficaram muitos imóveis abandonados. Os familiares que estão no Brasil hoje, alguns buscam, nós conseguimos localizar, ainda não estão em nome do governo, porque teve uma nova lei que houve uma alteração. Alguns imóveis já entrou em uso capião por amigos, parentes ou vizinhos,
que daí, se você tem 10 anos, você não pode impugnar. Nós temos até casos, eu sou sócio do Dr. André Araújo no escritório, nós temos uma sociedade aqui em Portugal, e nós já até impugnamos algumas ações de uso capião e conseguimos provar que a pessoa realmente teve. Mas hoje tem um sistema que é o BUP, né, que é um sistema de identificação e localização de imóveis, que quando ele está nesse BUP, você consegue entender a região, o imóvel, se ele já está registrado ou não. Mas tem muitos imóveis omissos ainda que não tem registro e que a figura do uso capião é normal de ocorrer, normal de se aplicar. É que é um processo não muito fácil dentro de um notário, tem que ter várias notificações, várias publicações, eu acredito que aí também, mas existe muitos imóveis desta forma. O doutor Tony, ele estava com a mão levantada. Tem alguma pergunta, doutor? Boa noite, sim. Até eu fiz uma pergunta no chat. Aqui no Brasil, nós temos a tabela da OAB que nos norteia em relação à cobrança de honorários, né? Como é que funciona essa cobrança de honorários em Portugal? É uma questão... Quer complementar ou é somente essa questão? Não, quero saber como é que a gente recebe mesmo. É uma questão muito direta, né? Aqui nós não temos a ordem dos advogados, para você ter ideia, ela tem, pode-se cobrar tantos euros. Aqui não se existe o a êxito, como existe no Brasil. Não se pode, isso é contra as normas, contra o Código de Deontologia. Algumas coisas, sim, existe ao êxito, né? Mas o que nós fazemos é, dependendo do processo, você cobra X euros e faz um pagamento faseado, um parcelamento. Dependendo do processo, você cobra provisão de honorários antecipados e depois, no final, você acaba cobrando. No caso de inventário, propriamente dito, independente do valor, não independente do valor, mas quando os imóveis ultrapassam 110 mil, eu costumo aplicar uma taxa de 8% sobre os valores dos bens. E peço provisão de honorários de 2 mil euros. Quando ultrapassa esse valor, aí a gente negocia com o cliente. Mas é dessa forma. E no final eu acabo recebendo, vou provisionando parcelamento até a finalização do processo, e no final a gente recebe através disso, mas fazemos um contrato, mas não pode ter o êxito. A figura do êxito aqui é bem complicado. Não existe uma tabela de um salário, 2, 3, 4 salários como existe no Brasil. Isso não existe. Só para interromper, que nós estamos acabando, né, o nosso tempo. Já Eu vi. Queria agradecer a presença de todos os participantes, da Elisa, doutor Carlos, Fernanda. E vamos só para tirar uma fotinha aqui, que eu vou fazer um print agora. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, Damásio, obrigado, Luz do Brasil.